mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir. Ei, boa noite. 19 horas na capital mineira. Tempo de adoração. E aqui nós temos algumas pessoas hoje tomando o nosso culto presencial gradualmente, com toda a responsabilidade, tomando todas as precauções necessárias para que aos poucos nós vamos retomando o nosso dia a dia, a maneira como fazíamos aqui com cultos. É claro que isso vai devagar, mas nós estamos começando e pedindo ao Senhor que Ele continue a abençoar esse tempo aqui entre nós. E nós que estamos hoje aqui, que vamos poder levantar, todo mundo de máscara. A minha está aqui, que eu acabei de tirar. Para que a gente possa levantar também e louvar o Senhor. E você também, quando chamar aqui, né, Marcelo? Vou ficar de pé. Aí também é para você ficar de pé, para a gente poder ter esse ambiente de culto aí na sua casa. Estou feliz com a decisão do conselho responsável de fazer com que esse tempo seja um retorno alegre para nós, viu? Então nós vamos começar o nosso culto com gratidão a Deus, com alegria. Lembrando ainda que temos que continuar tomando as decisões, as medidas, né, de precaução, para que a gente passe por essa pandemia com graça. O Senhor tem sido gracioso para conosco, nós vamos passar com graça, viu? Então vamos orar? Ó Deus, que o Senhor abençoe esse culto, esse tempo que vamos passar na Tua presença, aqui e aí. Que o Senhor faça desses lugares o trono do Senhor, o templo do Senhor. E que nós, os Teus santos, saibamos erguer mãos santas e dizer: louvado seja o Senhor. É isso que queremos dizer nessa noite. Portanto, recebe o nosso louvor, nosso culto nesse domingo, em nome de Jesus. Amém. Marcelo vai nos conduzir então no louvor. Lívia está aí para dar um apoio no vocal. Deus nos abençoe a todos. Boa noite. Vamos ficar de pé. Hoje temos algumas pessoas presentes aqui conosco. Já é um afago, né? De estarmos juntos, aquela vontade de abraçar, né? Tanta gente que a gente não vê há tanto tempo. Nem sorriso dá para ver ainda, todo mundo de máscara, né? Mas já está melhorando, já dá para ver uma esperançazinha. A Bíblia diz no livro de Salmo, capítulo 92, versículos 4 e 5: Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor! Como são profundos os teus propósitos! O Senhor tem nos alegrado com os grandes feitos. Se a gente abrir os nossos olhos de manhã, antes de colocar a mão no celular, antes de pensar nas tarefas do dia, a gente puder olhar para trás um pouquinho e pensar tudo que a gente precisa, tudo que a gente tem a agradecer ao Senhor. É uma alegria muito grande. A gente ficaria ali um bom tempo agradecendo ao Senhor, né? Nós que temos às vezes mais de uma pessoa em casa, saber que tem cada um dormindo ali no seu quarto, tranquilo, seguro, é uma alegria tão grande, né? Eu sou tão grato a Deus que eu poderia agradecer só por isso o dia inteiro. O Senhor tem nos alegrado com os seus grandes feitos, e nós não podemos esquecer disso nunca. Temos que estar sempre atentos, com o nosso coração grato ao Senhor. Fique à vontade em nosso meio, Senhor. Tu vives entre os querubins e nas alturas está o teu trono. Teu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda e chamaste a Israel, o povo que escolheste para achegar-se a ti. Tu queres que teu povo te conheça, Senhor.
e mover-te com poder neste lugar. Fica à vontade entre nós, queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar, teu santo nome adorar para sempre. Além do véu tu estás e maravilhas farás, enquanto entramos pelo Santo dos Santos. Quando tua face eu vi, de novo vou te dizer que te amo, Deus. Nós te chamamos, Senhor. Como são grandes os teus feitos, como o Senhor tem colocado nos nossos lábios palavras de louvor e de gratidão. Que, ó Deus, a despeito de qualquer máscara física, nós possamos abrir os nossos lábios e agradecer e bendizer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa nação, Senhor. Fica à vontade na nossa casa, na casa de cada um que está ouvindo essa adoração nesse momento, e que, ó Deus, o teu louvor alcance os nossos lábios, ó Deus, de dentro para fora, que possa causar mudança no nosso interior, e o Senhor seja exaltado no nome de Jesus. Aleluia. Pode se sentar um minuto. Quando nós nos aproximamos do Senhor, é esperado que nós nos sintamos constrangidos por tão miseráveis que nós somos, que nós olhemos para dentro de nós, olhemos para o nosso passado recente e possamos reconhecer tudo aquilo que tem entristecido o Espírito Santo dentro de nós e pedir perdão ao Senhor. Eu sei que nós temos hábito de fazer isso em outras circunstâncias, mas nós separamos esse momento também para refletir e confessar os nossos pecados ao Senhor. Pai, obrigada, Deus, pelo dia de hoje. Obrigado por estarmos na Tua presença. Obrigado porque o Senhor sonda os nossos corações. E obrigado porque a gente sabe que o Senhor já nos perdoou, Deus. Ajuda-nos a ser cada dia melhor, ó Deus. Ajuda-nos a superar as nossas fraquezas e a confiar em Ti, Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Essa música tem um pedaço dela que diz: limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar. A terra vai então cantar: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
nas alturas. Vejo um povo eleito. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar da sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o seu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é para o teu louvor, pois contigo vou viver para sempre. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te mesmo, Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu
Espero em ti, que subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Vamos cantar mais uma vez, junto a ti. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti, que subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Senhor, que o Senhor possa nos levar como águia, acima das circunstâncias, acima de tudo que tem se colocado como desafio na nossa vida, ó Pai, para olhar de cima, olhar panoramicamente, ter certeza que o Senhor está no controle e que o Senhor tem cuidado de nós mais do que nós podemos perceber muitas vezes, Deus. Muito obrigado, como nós cantamos aqui, fica à vontade entre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Podem se assentar. Nosso momento de adoração e louvor é muito importante. E fazemos com cânticos, até mesmo por conta da nossa cultura latino-americana que gostamos de cantar, mas a música é uma coisa que temos a certeza que ela vai acontecer também quando estivermos todos juntos lá com o Senhor Jesus. Então esse é o momento que a gente canta, porque expressamos, o nosso amor a Deus através dos cânticos. E hoje, agora, que voltamos inclusive com os cultos presenciais, pedimos a Deus que Ele nos fortaleça, nos proteja, nos guarde mais uma vez nesse momento novo da igreja. Com toda a responsabilidade, de forma gradual, vamos fazendo, e Deus permitindo, em breve, ouvi um amém aí, gente? Amém, em breve estaremos tranquilos com esse vírus. Pessoal, vamos orar agora pelos aniversariantes da semana. Temos 2. Dia 21 temos a Natália Egg. E dia 22 a Ju França. A Ju França está aqui. A Natália não está. Nós vamos orar por você. Eu sei que a Natália está lá assistindo. Nós vamos orar por Natália e vamos orar por Ju França. Fica em pé, igual a gente faz mesmo. Já ganhou um beijo do Sérgio? Uai, pode. Serginho pode, né? Glória a Deus por isso, pela vida de vocês. Se você também está nos assistindo, faz aniversário essa semana, recebe essa oração também para a sua vida, viu? Ó Deus, que o Senhor possa abençoar, em nome de Jesus, a vida de Ju e a vida de Natália. Abençoa para que elas possam receber do Senhor, em especial nessa semana que aniversariam, um toque novo, esperança e graça. Muita fé e alegria. Em o nome de Jesus. Amém. Beijo, viu, Ju? Deus te abençoe. Nós vamos orar agora também com as crianças. Presta atenção. Eram mais ou menos 17 horas. Você recebeu, papai e mamãe, o material do culto infantil. Recebeu, Bia. Aqui a Aline também. Eu estou vendo aqui a Chile também recebeu. As mamães dos meninos pequenos, né? Que é uma bênção. Eu tenho agradecido muito a Deus, já falei isso, pela Ju, pela Vivi e pela Aline, que tem feito esse trabalho. Elas fazem com muita dedicação e o material tem sido um material muito, muito eficaz. Então não deixe, vocês aqui e vocês aí, não deixem de aplicar esse material na vida das crianças. Nós vamos cantar com elas antes de orar, né? Qual que nós vamos cantar? Vede cautelosamente. Vamos lá então, vamos ficar de pé e cantar com a meninada também? Vede cautelosamente vai um barquinho a vagar, e o vento que é o seu motor não o deixa parar. Minha
mas quem me conduz é o Senhor. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Amém, glória a Deus. Põe os meninos aí ao redor. Podem sentar vocês aqui. Põe os meninos ao redor. Vamos orar por eles. Ó Pai, tocamos a vida desses pequeninos que o Senhor nos deu o privilégio e a honra de educar. Ajuda-nos a fazê-lo com zelo, como pais amorosos, como o Senhor é. E assim o Senhor possa manifestar a Tua graça através de nós, na vidinha deles. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós vamos agora orar pelos assuntos gerais. Obrigado, filha. Primeiro, uma oração de gratidão. O pastor Eduardo já chegou, como todos sabem, nós já publicamos isso, está já na Espanha. Mas essa sexta-feira ele assinou lá o contrato de locação da casa nova, do apartamento novo, lá em Santiago de Compostela. Ele e o outro pastor que está lá, que é o Ricardo, estão agora nesse processo de transição de mudança. Terça-feira mudam. Esse é o motivo de nós nos alegrarmos. Deus tem sido gracioso e generoso para conosco, em especial para com a vida de Eduardo, Gedeano e dos meninos que estão nos assistindo a 1h da manhã, né? Não, 2 horas, 1 hora, não, são 5 horas daqui. São 5 horas que eles estão lá, estão de madrugada assistindo a gente. Deus abençoe. Du e Gia, nós vamos orar por vocês, agradecidos, e pedir a bênção do Senhor na terça-feira para essa mudança, viu? Que Deus guarde vocês e proteja vocês também. Recebam aí a nossa prece, e eu peço que, ó Deus, que o Senhor coloque no coração da G, do Du e dos meninos a certeza de que o Senhor os enviou. Eu sei que eles têm. Renova isso todo dia, para que eles possam celebrar sempre a vida em todos os momentos que o Senhor permitir que eles passem. Eu peço por eles. Eu quero agradecer por esse apartamento que surgiu de forma sobrenatural. E o Senhor também agiu, e nós assim estamos gratos por isso. Peço a Tua continuada bênção sobre eles, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Eu quero continuar orando por nós. Eu tenho feito isso dominicalmente, orando por nossas famílias. Esse é um momento que tem trazido muita atenção. Eu sei que para você aí em casa também. Os meninos nesse processo de teleaula. Meu Deus, que luta. E se a gente achava que a escola dava muito trabalho, a escola dá dia para lá mandar os meninos para a escola, agora nós estamos vendo o tanto de trabalho que dá essa teleaula. Jesus. E eu quero orar por você, papai, mamãe, tutor, tutora, que está cuidando, que vocês que estão cuidando dessas crianças, para que haja paz no seu coração. Ó Deus, eu peço por eles, por esses que estão cuidando de nossos filhos e filhas durante esse tempo de aula, que é feita via internet. Que o Senhor abençoe cada um deles, renova a força e o vigor, meu Deus, a que protege a alma deles, a mente deles, contra os ataques de Satanás que trazem a incerteza, o medo. Dá a eles coragem, força, paciência, e que eles sejam instrumentos do Senhor na vidinha dessas crianças e adolescentes. Eu peço por eles, por nós, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar também pelas crianças, que eu tenho dito aqui para vocês que a rotina delas foi alterada drasticamente. E elas estão vivendo os momentos de transição na vida delas, né, Olívia? Os meninos largaram o bico essa semana, dentro de casa, sem a escolinha, aquela coisa toda. Todo esse processo vivendo. Essas crianças precisam também do toque do Senhor Jesus. E eu quero orar pela saúde delas. Vamos orar comigo? Ó Deus, eu quero orar pela saúde desses pequeninos e pedir a Tua bênção sobre eles. Para que essas crianças, ó Deus, elas possam ser protegidas pelo Teu Santo Espírito, e que o Teu anjo
que acampa ao redor delas, possa, Senhor, protegê-las de todo mal, da equilíbrio emocional, da saúde física, e renova também no coraçãozinho delas a esperança de novo tempo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós temos os motivos de oração. Nosso boletim, ele pode ser inclusive, põe para mim, Luísa. Hoje a Luísa está nos ajudando aqui na projeção. O Lê está lá atrás também, como sempre. Você vai ver o QR Code aí do boletim. Ele vai ficar um pouquinho aí. Se você chegar o seu celular próximo da televisão, você vai poder baixar também o nosso boletim. O boletim, ele tem as informações da igreja, uma série de detalhes. Se você não é membro, porque os membros recebem no WhatsApp. Nós estamos mandando agora, de acordo, né, com o GTCom, mandar sábado de manhã. Antes era sexta, agora nós vamos mandar no sábado. Mas você que às vezes não é membro da igreja e quer ver as notícias da igreja, ver como é que anda, baixa aí o boletim com esse código aí. Você põe o seu celular e baixa. Deixa ele um pouquinho aí, só enquanto eu oro, viu, Luiz? Eu vou orar agora, porque vamos receber a palavra do Senhor na noite desse domingo. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor abençoe a mim, que tenho a responsabilidade, o privilégio e a alegria de compartilhar da Tua palavra. Que ela chegue no nosso coração e ache terreno fértil e produza vida em nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Luiz. Eu quero ler com vocês. Nós ainda continuamos com o nosso tema do ano. E fica um banner grande aqui que às vezes você não está vendo. Aí criou Deus, tudo muito bom. Obrigado, Marceloski. E tem o nosso versículo-chave do ano, existe alguma coisa impossível para Deus? Lá em Gênesis 18, 14. Nós já chegamos no capítulo 6. Eu quero dar continuidade então. E o capítulo 6, eu quero ler lá do versículo 5 até o 22. É um texto grande. Mas eu quero ler com vocês rapidamente aqui a palavra de Deus. Vamos ficar em pé para a leitura das Escrituras Sagradas? Então, Yahweh, aqui, um detalhe aqui. Toda vez que eu falo Yahweh, eu estou lendo aqui na minha Bíblia, quando fala assim, então, o Senhor. Toda vez que na sua Bíblia tiver a palavra Senhor, toda ela em maiúscula, todas as letras em maiúscula, é uma referência ao nome próprio de Deus, que é um tetragrama hebraico, que fala, a pronúncia é mais ou menos, é bem próxima do jeito que eu estou falando, Yahweh. Transliterado no português, Yahvé, Javé, Jeová. Mas esse é o nome próprio de Deus. Então, quando eu vejo aqui na minha Bíblia, nessa tradução tem também, né? Está com o nome Senhor, está aqui. Todo ele maiúsculo. Ali é Yahweh. Então eu vou ler com vocês. Sempre que tiver essa palavra em maiúsculo, eu vou ler Yahweh. E Yahweh viu que a maldade do homem na terra era grande. E toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuadamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra. E isso lhe pesou o coração. Então disse Yahweh: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam, as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Diante dessa constatação tão drástica de Deus, o versículo 8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos de Yahweh. E essas são as gerações de Noé. Era um homem justo e íntegro na sua geração, e andava com Deus. Justo e íntegro na sua geração, e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra, e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido na sua conduta sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência dos homens, e eu então destruirei. Eu os destruirei, os homens, os seres humanos, com toda a terra. Constrói, pois, uma arca de madeira de cipreste.
Faze compartimentos na arca e reveste-a com betume por dentro e por fora. Tu a farás de madeira, e o comprimento dela será de 300 côvados, 140 metros. A sua largura de 50, mais ou menos 25 metros. E a sua altura de 30 côvados, 15 metros. Farás uma janela de 1 côvado de altura em uma lateral e porás porta na arca. Faze-a com andares, baixo, primeiro andar, segundo andar e terceiro. Porque eu estou trazendo o dilúvio sobre a terra para destruir de debaixo do céu tudo que há fôlego de vida. Tudo que há na terra expirará. Mas estabelecerei contigo, ó Noé, minha aliança, e tu entrarás na arca, e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. E tudo que vive, todos os seres, farás entrar na arca, 2 de cada espécie, macho e fêmea, para os conservares vivos. Eu vou pular para o verso 22. Pula lá para mim, por favor. Assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe ordenara. Vamos orar? Ó Deus, que o Senhor abençoe a leitura da tua palavra e que ela venha, como eu pedi, falar ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Luísa, põe para mim lá no verso 5, nesse mesmo capítulo. Deus, ele chega à conclusão de que a maldade do homem multiplicou-se. Lá no verso 11 e 12, ele confirma, reitera essa constatação de que a terra, todo ser vivente, a vida se corrompido no seu caminho na terra. Se você voltar um pouquinho mais no 2, põe lá para mim. Você vai ver que os filhos de Deus, o que são a descendência santa, bendita de Abel, já agora no seu irmão Sete. Lembra disso? Foi pregado sobre isso já. A geração de Abel, que é a geração bendita, escolhida, os filhos de Deus. E a geração de Caim, do malvado, do cruel Caim, era a geração que foi banida da presença de Deus. O que aconteceu? Eles procuraram o povo que devia cuidar de fazer com que sua vida fosse levada no seio da sua família, da família bendita da aliança de Deus, e vivesse em busca de agradar exclusivamente a Deus. Esse povo busca nas filhas de Caim a sua satisfação. Deus parece que Deus deixa de ser para eles a prioridade. E ao invés de colocar em Deus o seu contentamento, a sua alegria, o seu agrado, eles então fazem com que a desobediência tome conta do seu coração. E eles mesmos eles decidem a buscar a sua satisfação nas filhas de Caim. Eles se agradaram mais delas do que de Deus. Que pena. Ao invés de colocar em Deus o seu contentamento e se aninharem em Deus e viverem o chamado dele para viver uma vida santa, buscaram no pecado, no mal, a sua satisfação. E esse relacionamento entre a descendência escolhida de Sete com a descendência banida do cruel Caim é uma constatação de que a maldade e o pecado então havia tomado conta de todos os relacionamentos humanos. Deus esperava que os filhos de Sete, a geração bendita de Sete, fosse fiel a ele, o que não aconteceu. Buscaram a sua satisfação no pecado e na maldade. E essa miscigenação entre as duas descendências mostra que o coração do homem então havia se corrompido e o pecado entrado pelas danosas escolhas. Mais uma vez, a escolha mal feita leva então o povo para o pecado. A descendência dos escolhidos, mais uma vez, toma a decisão de ir se distanciando do Criador e se amontoando em seus pecados e maldades. Por isso que a terra estava corrompida e a maldade havia proliferado. E Deus não estava nada contente com isso. Ele então decide aplicar o seu justo juízo, a sua disciplina sobre o povo pecador. Uma ação divina precisava ser feita, pessoal. Tinha que ser feita. Deus tinha que agir. Ele manda o povo seguir uma vida santa. O povo vai buscar satisfação em outras coisas que não ele. E aí a disciplina de Deus, como um pai firme e justo,
mas santo e misericordioso, vai fazer com que ele tome uma decisão. E ele toma a decisão de terminar com a raça humana. Mas no meio dessa constatação divina, né, parece que Deus assim descobriu, né? Na verdade, Deus estava ali entendendo que aquilo já estava acontecendo e já estava movendo o coração do homem para o pecado. E Deus já tinha um plano muito antes do pecado de trazer Jesus lá no Éden, quando ele já afirmava que o filho da varoa seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente de sua descendência. Então olha que lindo, Deus tem planos, mas Ele então faz com que nós saibamos de seus planos nessa constatação de que a maldade já tinha contaminado todo o ser humano, mas Ele diz no verso 8 e 9 ali: Deus encontrou em Noé, e achou em Noé um homem temente a Deus, um homem que andava com Deus, um homem que buscava a Deus em sua retidão, com todos os seus erros e acertos. Mas ele tomou a decisão de ser santo, de buscar a Deus e se agradar nele. Um homem justo e íntegro, e ele acha graça diante de Deus, porque Noé andava com Deus e prezava o relacionamento com Yahweh. Gente, é muito lindo ver, né, que a Bíblia fala assim: e achou Deus graça em Noé. Eu acho que a gente precisa ansiar com todo o nosso coração de falar assim: eu quero que Deus ache graça em mim, como Ele achou em Noé. Ser agraciados, ser achados agraciados pelo Pai. Olha que coisa linda. Isso é possível também para mim e para você. Porque Noé, como eu e você, era pecador, como nós somos pecadores. Mas ele tomou a decisão de amar mais a Deus, com seus erros e acertos, de buscar em Deus a sua satisfação. Ele não queria outra coisa senão servir a Yahweh. E se nós, com os nossos erros e acertos, amarmos de fato o nosso Deus e o considerarmos acima de todas as coisas, desejando ardentemente viver uma vida reta diante dele, de Deus e também dos homens, aí sim, eu posso, como Noé, ser dito assim: e Robson achou graça diante de Deus. Olha só que coisa linda. Não é porque a gente é perfeito, mas é porque a gente tomou a decisão de colocar Deus como nossa prioridade. Aqui Deus sempre soube que em Noé, naquele homem, na descendência de Noé, haveria a possibilidade da manutenção da promessa. Na verdade, Ele escolhe Noé para manter a sua promessa de salvação para toda a humanidade, para mim e para você, nesse tempo do século 21. A possibilidade da manutenção da promessa era através do homem que Ele escolheu, da descendência que Ele escolheu, que foi Abel, morto por seu irmão Caim. Depois o Sete vem e assume o lugar de Abel. Nessa descendência de Sete, que Noé é filho de Sete, descendência de Sete, né? Nessa descendência, Deus sabia que Ele tinha planejado, não é sabia, não, Ele tinha planejado trazer o varão que eliminaria o mal e a maldade. Jesus descende de Noé. Essa é a boa notícia. Não era descendência bendita, ele era um escolhido para cumprir o plano eterno de Deus, para resgatar toda a humanidade perdida. Aqui, Deus sempre tem os seus remanescentes. Essa é uma expressão teológica importante para a gente guardar. O que é isso? Deus sempre vai ter alguém para que Ele possa agir através e mostrar Jesus para a humanidade, sempre. Esses são os remanescentes. Pode haver pecado, o pecado tomar conta de toda a humanidade, como Ele mesmo constatou, e lemos aqui nas Escrituras. Mas tinha Noé. Esse é um fato confortador que Deus sempre escolheu, escolhe hoje e escolherá o seu remanescente para perpetuar a sua graça infinita. E nós, nos dias de hoje, eu falo para nós aqui, nós somos como Noé, nós temos que nos sentir como Noé, os escolhidos, para que a glória de Deus seja manifesta em todos os tempos, em todas as gerações, através de nós. E fomos nós os escolhidos para continuar levando essa boa nova de que Jesus salva. Sabe, Noé foi chamado para ser um dos pais de Jesus, enquanto na genealogia de Jesus, Noé está ali. Jesus veio, mostrou a salvação para o mundo, sobe para morar com o Pai,
promete voltar, e nós continuamos esse mesmo processo de Noé. Deus falou que não destruirá mais a terra. Lá vamos pregar mais um domingo sobre Noé, sobre a aliança de Deus com Noé. Ele promete não exterminar mais a humanidade. Por isso que nós estaríamos aguardando, nós estamos aguardando esse dia precioso, onde todas as coisas serão cumpridas, todo o plano de Deus será descortinado, e num tempo breve. Eu tenho que me sentir orgulhoso e privilegiado por essa escolha, por Ele ter me escolhido, para eu continuar sendo agraciado por Ele e mostrando Jesus através da minha vida para aqueles que não o conhecem. Eu preciso viver agraciado pelo dom inefável revelado a nós. Abre para mim aí, Luísa, por favor. 2 aos Coríntios 9:15. Esse é o dom inefável, Jesus Cristo, que é dado por nós. E eu preciso ter a alegria e me sentir, inclusive, importante por conhecer o dom inefável Jesus Cristo na minha vida. Deixa eu voltar agora os olhos para Gênesis. Vocês entenderam por que Deus tomou a decisão de exterminar a terra? Porque os homens se agradaram mais das filhas, os homens filhos de Deus se agradaram mais das filhas de Caim do que dele mesmo e da sua orientação para que se mantivessem puros e santos. A maldade então prolifera. Deus precisa tomar uma ação porque não tem nenhum ser humano. Mas Deus encontra Noé. Como Deus encontra sempre o seu remanescente. Aí agora a gente vê essa postura exemplar do nosso irmão Noé. Aqui, minha gente, ele tinha consciência de que tinha que viver uma vida reta, buscando agradar a Deus. É só isso. Noé obedeceu, creu de forma linda e resiliente. Por isso que ele achou graça diante de Deus durante a sua vida. Ele viveu vida reta, com seus erros e com seus acertos. E aqui, presta atenção. Deus sempre dispensa a sua graça para todos aqueles que o buscam, que o amam e que entregam o seu coração em agradar-se dele. Porque as Escrituras Sagradas dizem assim: agrada-te do Senhor. É no Salmo 37 que está isso. Se não me falha a memória, versículo 4. Agrada-te do Senhor. Não é assim, agrada o Senhor. Não, agrada-te do Senhor. Ama o Senhor. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Sempre na história houve uma ação direta, intencional de Deus para preservar o seu plano de salvação para a humanidade decaída. E é porque a sua misericórdia é grande, a bênção de Deus sobre nós é maior. Eu e você somos esses remanescentes. Nós temos que ter o privilégio, sentirmos orgulhosos e privilegiados, porque somos filhos e filhas dessa aliança eterna que Ele fez conosco em Jesus Cristo. Nós precisamos viver como Noé viveu, uma vida grata, agradecida e muito obediente aos princípios santos e eternos de Deus e da sua santa palavra. É isso que nos cabe. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso chamado, e as consequentes bênçãos nos acompanharão se eu de fato amar a Deus, obedecê-lo e segui-lo e vivê-lo amando e priorizando Deus na minha vida. Noé e a sua família foram os remanescentes para dar continuidade aos desígnios e propósitos de Deus naquele tempo sombrio. Eu e você também. Somos chamados para dar continuidade aos desígnios e propósitos de Deus neste tempo sombrio. Deus chama a Noé e dá algumas ordens para ele. E eu fico feliz porque ele chamou Noé e deu essas ordens e não me chamou. Porque eu teria muita dificuldade de ouvir uma ordem de construir um barco de madeira, uma arca, um barco gigantesco. Porque Deus havia decidido então, com um enchente sem precedente, destruir toda a vida. E Ele manda construir o primeiro barco da história. A Noé foi dado, e aos filhos de Noé vão ser os primeiros construtores de barco lá para os fenícios, para os romanos. É através do filho de um dos netos de Noé, que chama Sidom. É ele que vai ter essa tecnologia, porque Deus deu essa tecnologia para Noé. A gente chama Noé para construir um barco enorme, gigantesco, nunca antes visto, o primeiro barco da história, de madeira resistente, de madeira que aguentaria
o que Deus tinha preparado, que era aquela enchente sem precedente. Mais ou menos 140 metros de comprimento, 1,5 quarteirão, 25 metros de largura, 15 metros de altura, um prédio de 5 andares, gente. 5 vezes 3, 15, isso mesmo. 5 andares. E com 3 pavimentos. Dizem os especialistas que a capacidade total dessa arca, a capacidade total de carga, é como se fosse um trem de 522 vagões. Tudo isso construir em terra seca, sem ferramentas, tudo com ferramenta primitiva. E ele fala assim: constrói esse barco desse tamanho que eu vou mandar chuva para destruir a terra. Aqui, o absurdo, alguns diriam, havia sido então estabelecido. Um barco de proporções enormes em terra seca e ainda não havia chovido. De acordo com o texto lá, Gênesis 2, de 5 e 6, vai dizer assim que não havia chovido sobre a terra. Nós não temos essa narrativa depois lá na frente. Então eu vou me basear aqui que se não tivesse chovido, não tem chuva, não tem rio, não tem mar, uma ordem a princípio grotesca e até difícil de acreditar. E Deus falou assim: constrói. Que bom que foi Noé, porque Noé creu nas promessas do Senhor nosso Deus. Convocou a sua família, se pôs a construir a arca, demorou 120 anos. 120 anos construindo um barco. Imaginem vocês a fé dessa família, a fé desse homem, porque ele chamou, diz o texto, que Noé chama os seus filhos, a sua família, e começam então a construir o barco. Eles creram, obedeceram, eles aguardavam o sobrenatural, o impossível, o improvável, porque para eles o mais importante não era o que eles viam. E nós vamos ver isso lá no texto de Hebreus, que daqui a pouquinho eu vou ler com vocês. Não era o que eles tinham palpável, mas a palavra de Deus era mais importante. Não os seus sentimentos, as suas percepções, ou mesmo a sua segurança pessoal, ou mesmo a sua reputação. Porque, gente, com certeza a família de Noé sofreu com a reputação, né? Olha o doidinho do Noé, construindo um barcão enorme, esperando a chuva cair. Os meninos de Noé trabalhando na arca e o povo passado: olha a chuva! Eu prego um sermão desse, que eu construí esse sermão, né? Deus me deu esse sermão lá no século passado, década de 90. E eu prego e linko isso aqui com Mateus falando da vinda de Jesus. Eu não tenho jeito de não fazer isso hoje, mas não é o foco dessa noite. Eu quero que você entenda que Deus tinha uma promessa da chuva cair. E mandou esse cara construir, ele e sua família construírem um barco de proporções gigantescas em terra seca, aguardando a chuva. Eu fico imaginando a reputação deles na vizinhança. Lá vem a chuva, ô Noé! E o desânimo, hein, gente, que o próprio tempo gera. 120 anos, mas o que importava era a palavra de Deus. Deus falou com eles: constrói, porque eu vou fazer. E eles somente obedeceram. E eu sei que durante a caminhada, como eu disse, o tempo muitas vezes pode trazer dúvidas, desânimo. Esperar não é fácil, né, minha gente? Esperar não é fácil. Eu preciso linkar, eu não tenho jeito de não linkar a esperança que nós temos que Jesus um dia vai voltar e retornar e redimir todo o seu povo. Esperar não é simples, é algo complicado, principalmente quando outros que esperavam antes de nós morreram na mesma esperança e foi só. Eu sempre cito o exemplo do meu avô, que morreu esperando Jesus voltar, esperando a redenção dos filhos de Deus e da criação, e morreu. Noé creu. Noé e sua família creram. Nós precisamos crer, continuar crendo. Nós e os nossos filhos, nós estamos crendo, mesmo que pareça demorado. Saiba que vocês, saibam todos nós, que o Senhor Deus tem promessas que são sólidas, são eternas, elas não falham. E como Noé, nós precisamos perseverar e aguardar, trabalhando firme, a despeito da espera, até o dia do Senhor, para que estejamos todos com Ele na arca, como seu servo Noé foi. Deus tem um plano perfeito para esse planeta.
Eu e você, como seus escolhidos remanescentes, somos convocados para participar ativamente deles. Fico pensando, se nós temos a mesma certeza e visão, a nossa visão clara da amplitude da missão de Deus que teve Noé, porque nós somos chamados para construir uma arca, como Noé foi. Construímos um barco gigantesco em terra seca, aguardando as chuvas torrenciais que virão. Você entende isso? É isso que o Evangelho nos chama a testemunhar, uma coisa extraordinária, improvável, nada simples. Aqui, olha só como é que é improvável, nada simples e é extraordinário. Ser cristão é um projeto de vida para construir pela fé um barco espiritual que salvará a muitos, a todos também que creram. Abre lá para mim então agora, o Luiz, Hebreus 11, 6 e 7. Eu quero ler para você esse texto, porque esse texto é importante. E ele começa dizendo o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torne então o galardoador dos que o buscam. Por isso que pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, não por causa de 120 anos de trabalho, mas por causa da justiça que vem da fé. Então, primeira coisa que eu tenho que entender: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos construindo esse barco. Se você não tem fé, se você não crê que Ele existe, se você não crê num Deus que está vivo e falando conosco, você não é cristão. Você arruma outra religião. A primeira coisa que eu tenho que me aproximar de Deus é com fé. Você entendeu aí? Você que está ouvindo? Sem fé é impossível agradar a Deus. E todo mundo que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e é vivo, ativo nesse planeta de uma maneira clara, através inclusive de nossas vidas. Todas as pessoas que se aproximam dEle precisam ter essa fé crente. E muitas vezes nós não conseguimos explicar nem a nossa fé, simplesmente nós precisamos crer e obedecer. Nós precisamos viver um Deus que é vivo, que é real e que é difícil de explicar. É só quem tem uma experiência. Às vezes eu estou chupando a laranja, a Vivian me pergunta que a Vivian não gosta de laranja doce, ela só gosta de laranja azeda. E ela me pergunta assim: a laranja está doce, pai? Aí eu experimento a laranja, eu falo o que eu acho, o que eu senti. Porque eu experimentei, ela não viu. Se eu falar que é azeda e der para ela, ela vai achar que é azeda. Mas eu tenho que falar o que eu vivi. Eu experimento, eu sei. E não tem jeito de mudar, porque eu sei. Viver a minha fé durante essa construção é só na experiência pessoal de pôr na boca e sentir Deus. Desse barco gigantesco que nós estamos construindo na nossa jornada de vida. Se para Noé foi 120 anos, eu não sei quantos anos Deus vai nos dar construindo esse barco. Segunda coisa que eu preciso entender é que Ele se torna o galardoador, aquele que recompensa aqueles que dessa forma entram em relação com Ele, aqueles que o amam, aqueles que dedicam suas vidas a trabalhar para construir esse barco. Deus tem a alegria de recompensar, me recompensar, te recompensar por nossa fé e nossa obediência, por nosso trabalho e nosso labor. Por isso você só tem que crer. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Aqui, minha gente, é assim que você tem que entender. Deus se torna o galardoador, aquele que quer te recompensar. As promessas que Ele tem para mim e para você, não há como nem descrever, porque ninguém viu. Eu preciso só crer e obedecer, mesmo quando as suas instruções, as suas ordens estão meio fora, entre aspas, da realidade. Ele te manda ser verdadeiro, fiel, honesto, perdoador. Isso é construir um barco gigantesco pela fé.
Ele nos chamou para ir fazer discípulos, falar para os outros que Jesus Cristo é Salvador. Ele nos chamou para andar onde quer que Ele nos envie e dizer que só em Jesus há salvação. Nós precisamos agir com fé e dizer a todos que Deus existe mesmo e que eles têm que aproximar com fé. E olha só a loucura desse barco, que Ele enviou o seu Filho, Filho de Deus, o Deus concebido no ventre da Virgem, pelo Espírito Santo, nascido sem pecado, o Deus encarnado que viveu e morreu, sujando seus pés nas estradas empoeiradas da Galileia, e veio morrendo e nos livrando de todo o pecado, e nos livrando de toda a impureza, permitindo que nos relacionássemos com o Eterno de forma pessoal e única. Aqui essa é a sua arca. Os princípios do cristianismo, eles são bizarros. Porque são extraordinários. Ninguém viu. Ninguém tocou. Mas pela fé eu creio. Eu creio que Jesus foi nascido, sim, de um ato sobrenatural de Deus, colocando Jesus no ventre daquela virgem. E que Ele viveu aqui sem pecado nesse mundo. E nos trouxe a salvação eterna. Lá em Hebreus 11:7, nós lemos ainda há pouco, diz que Noé herdou a justiça pelo seu ato de entrega, confiança e fé. Não foi, como eu disse, pelos seus 120 anos de labor. Não tem mérito algum no trabalho de Noé, apesar de ter sido espetacular. Ele foi justificado e salvo pela graça e por meio da fé. E não há outro caminho. Por isso que a nossa arca é construir com nossa vida, com nossas palavras, com nossas atitudes. Um detalhe interessante que as Escrituras nos levam ao seguinte: como a arca de madeira foi levantada pelas águas e trouxe salvação para Noé e sua família, assim também o Senhor Jesus foi levantado pelo madeiro, pela cruz, levantado de sobre a terra em uma cruz, e trouxe salvação para aqueles que estão com Ele. Os dois símbolos, a arca e a cruz, representam a salvação de Deus para todos os homens. Não para todos ou indiscriminadamente, mas para todos aqueles que se aproximam dEle com fé, crendo que Ele existe. Aí Ele se torna o galardoador, porque Ele salva. Para aqueles que crerem nas promessas eternas do nosso Deus. A cruz tem que ser a nossa certeza, o nosso barco certo, para que nós sigamos viagem, enquanto construímos com nossa vida e a nossa fé, mostrando a salvação para toda a humanidade. A arca foi o símbolo de juízo de Deus para aquele povo, assim como a cruz também foi juízo de Deus para nós no dia de hoje. Você precisa só crer que Jesus morreu por mim e por você, e que você precisa, num ato de fé, se entregar a Ele e viver exclusivamente para agradá-lo e é para a sua glória. Aqui, hoje é a sua chance. Hoje é a sua chance. Se você ainda não tomou essa decisão, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, você precisa fazer isso, porque o dilúvio vai chegar. A chuva vai cair. Vocês estão ouvindo? A chuva vai cair. E eu vivo pela fé, de que quando esse dilúvio chegar, eu não serei pego de surpresa, nem desavisado, porque eu estou construindo esse barro, crendo que Ele existe. E vivendo dizendo que só nele há salvação. Eu quero encerrar. Eu penso que viver nessa mesma viva esperança de que Jesus veio, viveu, Deus, aqui, Deus viveu aqui como homem, sexo masculino, judeu, nascido em Belém de Judá, criado em Nazaré, pregou e fez o seu ministério ao redor da Galileia, indo às vezes ali e outra acolá, chegou a Samaria, e tudo isso Ele fez como Deus, sem pecado. Ele viveu, olha só, gente, isso é absurdo, nascido da Virgem, isso é absurdo. Aí Ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Absurdo! Que arca gigantesca que nós estamos construindo em terra seca. E ressuscitou, passa dias com o povo vendo,
tocando as suas feridas. Ele volta para o Pai de uma maneira sobrenatural. Está todo mundo olhando assim. Ele fala assim: aqui, vocês esperem aqui, fiquem em Jerusalém, até que do alto eu envie o Espírito Santo. E ele começa a subir. E vai subindo assim, e o povo assim, você imagina, gente, Jesus subindo corporeamente, e todo mundo foi, ele some nas nuvens, e fica imaginando que situação. Aí, está todo mundo olhando por cima, aí 2 anjos aqui, homens de vestes resplandecentes, assim: vocês estão olhando para o alto? O que foi? Esse homem que vocês viram subir dessa forma vai voltar. Breve, como eu disse, eu creio, eu espero hoje. Ele vai voltar cumprindo todas as suas promessas, as chuvas certamente virão. Por isso eu preciso, eu e você, seguir confiantes, ou que nós sigamos confiantes, obedientes, nas instruções que Ele nos dá através da sua santa e boa palavra, para que recebamos dele no último dia um grande abraço de boas-vindas. E Ele vai dizer para mim e para você: serva boa e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ele vai dizer assim para você: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Estamos como Noé, construindo num mundo corrupto, mau, mas Ele achou graça em nós. Vamos orar. Ó Deus, que o Senhor abençoe e aplique essa mensagem. E que ela venha, de fato, mover o meu coração com mais fé, mais confiança, para continuar vivendo, construindo esse barcão. Ajuda-me, ajuda-nos, ajuda cada um de nós a não desanimar, a crer e a dizer em alto e bom tom que em Jesus há sim salvação, e que as chuvas virão, e que Ele irá nos resgatar, e todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante da pessoa gloriosa de Jesus Cristo. No nome de quem oramos. Amém, amém e amém. Reagindo positivamente a essa palavra, nós vamos chamar, fica de pé comigo, por favor, nós vamos chamar o ofertório. Põe aí o gasofilácio. Hoje tem gasofilácio aqui, mas nós também vamos colocar o gasofilácio aí, que é a nossa conta de banco, para que você possa fazer já a sua transferência e poder também, da mesma forma que você veio e colocou, que a gente vai colocar o envelope, aqueles que puderem, você coloca o seu envelope aí, aqui, minha gente. Mesmo em tempo de pandemia, eu preciso falar assim, até mesmo em tempo de pandemia, não. Mais ainda em tempo de pandemia, nós precisamos ser fiéis com aquilo que Ele mesmo nos deu. Os nossos dízimos de oferta são a retribuição daquilo que Ele nos dá. Ele mesmo nos dá. É das tuas mãos, ó Deus, que nós te damos. É isso. Então você pode depositar aí no banco. E também faz um favor, põe aí o seu pedido de oração, que você vai trazer sua oferta aqui nesse gasofilácio, mas vai trazer também o seu pedido de oração. Aqui na igreja a gente tem esses formuláriozinhos de pedido de oração. Põe aí para mim as mídias que você pode fazer. Isso aí, ó. Então tá dando para ver aí, né? As mídias dos pedidos de oração. Tem o nosso WhatsApp, tem o nosso site, tem também, além do WhatsApp, site, o que mais tem? O nosso e-mail. Você pode fazer o seu pedido de oração. Eu tenho falado com vocês que vocês não têm pedido oração, então a gente fica sem saber, de fato, o que precisa orar por você. Você que está aqui, quiser trazer o seu pedido, também o faça. Enquanto nós cantamos o hino, ó Rei sublime, majestade e glória. Você pode vir trazer o seu dízimo e oferta, só mantendo a distância, por favor, um do outro, enquanto trazemos aqui. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Majestade e glória, Deus abençoe, em nome de Jesus. sobre as milícias do celeste além. Deus abençoe, em nome de Jesus. Ouve o louvor, os
Deus abençoe. Em nome de Jesus. vitória, Deus abençoe. Em nome de os que de ti recebem todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Vinde remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Nos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Nos redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu Redentor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois no perdão nos foram resgatados e agora rendem graças aos reinos. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem. Volta pra mim, volta na segunda estrofe, por favor. Segunda estrofe. Nos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Esse é o nosso papel. Entoar louvores ao Deus que nos ama. Volta de novo, volta essa última parte aí. Faça favor, Luiz. Os redimidos com fervor entoam. Nos altos céus, louvor a Deus ressoa, da gratidão ao soberano amor. Os redimidos nós. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vamos, vinde. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Ó Deus, graças te rendemos pelas ofertas colocadas nesse gasofilácio e lá na conta do banco. Nós agradecemos porque elas vêm do Senhor. E nós só colocamos aqui daquilo que recebemos de ti. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis no pouco, para que, como eu disse, naquele último dia recebamos um bom e gostoso abraço de boas-vindas na presença de Deus. Ajuda-nos a ser fiéis em tudo, não só com o nosso dinheiro, mas com a nossa vida, seguindo construindo essa arca para a glória de Jesus. Ó Deus, eu quero também pedir por aqueles que colocaram seus dízimos e ofertas, seus pedidos de oração. Aqui foi colocado um, mas aí também foi colocado. Eu peço que o Senhor receba cada um deles. Queremos colocá-los aos pés da cruz, para que o Senhor nos responda favoravelmente. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos em paz. Viu uma semana muito abençoada. Vamos dizer para todo mundo que Jesus Cristo salva e que Ele voltará. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as bênçãos ternas, eternas, preciosas e divinas do Santo Espírito sejam conosco, hoje e sempre. Aleluia. Amém. Não vamos nos saudar com beijos e abraços aqui. Vamos em paz para os nossos lados. Você em casa pode dar um beijo, um abraço que ele está do seu lado. Fala assim, Deus te abençoe, em nome de Jesus. E a gente faz um tchau geral assim, né? Ei, Deus abençoe, em nome de Jesus. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio.
nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer,